Bom dia, meus irmãos. Saúdo a vocês todos com a paz do Senhor e vamos então dar início ao estudo da lição da Escola Sabatina dessa semana, que traz o título Experimentando e Vivendo o Caráter de Deus. E o verso áureo diz assim: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Veja bem, meu irmão, Deus criou o sábado para beneficiar o homem e ser uma bênção para ele. Por quê? Porque ele teria o sábado para o seu descanso, para o seu lazer com a família, para meditar sobre a palavra de Deus, para estar com seus filhos, enfim, não faria nenhum trabalho. Essa era a instrução de Deus. Mas os fariseus, aliás, um povo que proclamava uma grande religiosidade, palavra difícil, não é? Mas que no fundo eram hipócritas, fizeram disso um fardo, criando regras sobre regras e mais regras, todas elas estabelecidas por homens. Mas veja que Jesus é maior do que o sábado e pôde, no caso, restabelecer a intenção original de Deus, tornando o sábado uma bênção e não um fardo. Então, o sábado foi estabelecido por causa do homem, isto é claro, não é verdade, irmãos? E não o homem por causa do sábado. Isso está escrito no livro de Marcos, no capítulo 2, versículos 27 e 28. Então, você tem aí a resposta quando você lê que Deus criou o sábado por causa do homem e não o homem por causa do sábado, é porque ele tinha essa intenção de fazer esse hiato para que o homem descansasse dos seus afazeres durante os 6 dias da semana. Por isso, ele diz também que ele é Senhor do sábado. Um outro título importante: Tempo para admirar. Você já se perguntou por que Deus escolheu nos apresentar 2 relatos harmoniosos e distintos da criação nos 2 primeiros capítulos da Bíblia? Ou seja, Gênesis 1 e Gênesis 2? No livro de Gênesis, no capítulo 1, ele relata ali a semana da criação e a maravilha da terra, à medida que ela recebia forma e vida, culminando no quê? Na criação do homem e da mulher no 6º dia. Esse aí, então, é o relato que está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, e não apenas isso, meu irmão, mas como não dá para nós dissertarmos aqui sobre todo o capítulo, basicamente isso aconteceu então em Gênesis capítulo 1. Já no capítulo 2 de Gênesis, ele considera a mesma história, mas de uma perspectiva diferente, com um foco especial no 6º dia. Adão, então, agora está no centro do relato. E aí você sabe a história, irmãos? Eles tinham ali um jardim feito com toda a perfeição, Nós já falamos sobre isso, onde ele tinha tudo. Deus fez inclusive a mulher para ele, então eles tinham apenas que cuidar do jardim. E aí a história se desenrola ali nos próximos capítulos, onde vem a queda
do homem. Então Deus santificou o sábado como um dia especial. Nós temos que fortalecer os relacionamentos destacados no capítulo 2. Então, no capítulo 2 ali, Deus, ele, depois de criar Adão, né, e depois da queda, inclusive, ele forma ali uma maneira de nos relacionarmos. Está tudo ali no capítulo 2, que eu, sinceramente, irmãos, gostaria também que você lesse para colher uma impressão maior e melhor do que essas minhas simples palavras. A nossa lição vai continuar agora com o próximo colega e vocês fiquem atentos porque muita coisa boa vem por aí. Tá bom, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor. Um abraço a todos vocês e que assistam, como eu digo sempre, um bom culto nesse sábado maravilhoso. Amém? Olá, minha irmã. Estamos na lição número 12, estudando um tema muito especial essa semana que fala sobre o sábado, experimentando e vivendo o caráter de Deus. E na parte de segunda-feira nós vamos estudar o tempo da redescoberta. É um tema que fala sobre o povo de Israel e sua experiência no deserto, quando eles, saindo do cativeiro lá do Egito, eles não tinham noção de quem era Deus. Eles não tinham noção de que eles eram filhos de Deus, e Deus então aproveitou esse tempo lá no deserto para ensinar a eles essas lições. Primeiro, que Deus era o Criador de todas as coisas. Segundo, que Deus tinha reservado e abençoado um dia para que eles viessem à sua presença adorar e louvar o seu nome. O sábado foi uma experiência essencial de aprendizado na jornada de redescoberta. Ele também se tornou um sinal claro às nações da relação especial entre Deus e os israelitas. A experiência do maná simboliza perfeitamente a maneira pela qual Deus educa o seu povo. Que forma Deus educou o povo de Israel? Todos os dias eles recebiam o maná. Todos os dias eles recebiam uma porção especial para aquele dia. Deus estava dizendo a eles que eu vou cuidar de vocês diariamente, eu vou mandar o pão de cada dia. Porém, não poderiam guardar a mais, porque aqueles que guardassem a mais o maná estragava. Era apenas para uma porção diária. Na sexta-feira, Deus proveria uma porção dobrada para cada família, porque no sábado, dia de repouso, dia de descanso, Deus não derramaria o maná ao povo de Israel. Eles precisavam aprender a lição de que o sábado era santo, de que eles tinham uma relação pessoal com Deus, Criador de todas as coisas, e que Deus cuidava dele todos os dias, e que no sábado eles não ficariam sem alimento, porque na sexta-feira eles podiam recolher uma porção dobrada, que ela não apodrecia e ficava para ser usada no sábado durante o dia. Então, as lições mais importantes aqui que nós aprendemos: primeiro, que Deus cuida do seu povo nas suas lutas, nas suas dificuldades. Deus provê aquilo que é necessário para a vida de cada filho seu. Nenhum filho seu vai ficar desamparado nesse mundo. Se nós tomarmos a decisão de sermos fiéis a Deus, e muitos têm dificuldades, né? Perde o emprego por causa do sábado, deixa de ir na faculdade por causa do sábado, deixa de fazer prova na sexta-feira por causa do sábado. Então, nós precisamos entender que Deus está atento a todas essas coisas. Quando nós somos fiéis, Deus proverá uma forma, uma maneira da gente resolver o problema. Ninguém que deixou o emprego para ser fiel a Deus, para guardar o sábado, Deus deixou desamparado. Deus cuida dos seus filhos como cuidou do povo de Israel lá no meio do deserto. E a lição ainda diz assim: o sábado foi um meio pelo qual Deus ajudou os israelitas a redescobrir sua identidade e seu Deus. O Senhor lhes ordenou que obedecesse e santificasse o sábado, mas isso ocorreu no contexto do desenvolvimento de uma compreensão mais profunda do caráter do seu Criador e de um relacionamento duradouro com base nas promessas da aliança. A pergunta que fica para nós: imagine que você esteja conversando com um adolescente que acha o sábado entediante.
Ele guarda o sábado apenas porque a Bíblia e seus pais o mandam fazer. Como você poderia ajudá-lo a redescobrir o sábado como uma experiência positiva de aprendizado? Vejam, como nós estamos nos relacionando com as pessoas que não são cristãos como nós, não são adventistas, nossos amigos, nossos familiares, talvez um filho, uma filha, talvez um marido, talvez a esposa que não é adventista. Como é que nós estamos guardando o sábado? Como é que nós estamos santificando esse dia? Como é que nós estamos nos relacionando com Deus nesse dia? Nós precisamos ser uma bênção e um bom testemunho de Cristo, guardando o sábado e mostrando que o sábado é um dia de deleite, de alegria, de bênçãos na nossa vida. E não um dia entediante, não um dia de não se fazer nada. Que nós possamos buscar a compreensão correta da guarda do sábado, da santidade do sábado, do relacionamento de Deus com o seu povo, e que o Espírito Santo possa abrir nossa mente e nos dar essa compreensão profunda e ampla do relacionamento de Deus com o seu povo, do ser humano com Deus, e principalmente da guarda do sábado, da adoração a Deus nesse dia, esse monumento à criação de todas as coisas. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos isso muito claro na nossa mente. É a minha oração por mim e por vós. Amém. Bom dia, queridos irmãos, um feliz sábado. Estamos aqui, é um prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos para recapitularmos a lição. E agora vamos recapitular a lição 12, já estamos chegando no final do ano, irmãos. Terminando esse ano, né? Esse ano que foi difícil, foi complicado, mas estamos chegando ao fim com vida e com saúde. Estamos na lição 12, que tem como título Sábado experimentando e vivendo o caráter de Deus. E o verso para nós memorizarmos está em Marcos 2, 27 e 28, que diz assim: E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. E a lição de terça-feira, 15 de dezembro, diz assim: Tempo para descobrir prioridades. Quais são as nossas prioridades? Todos os dias nós temos prioridades, né? Ao levantarmos, colocamos nossos objetivos do dia, aquilo que nós queremos fazer, se nós queremos limpar a casa, se nós queremos, quem trabalha, os objetivos do trabalho, né? Temos objetivos para o nosso dia. E qual as nossas prioridades para o sábado? Porque a lição aqui fala tempo para descobrir a nossa prioridade. E a nossa prioridade em relação ao dia do Senhor. Né? Porque a pergunta ela é bem clara quando ela fala aqui. O que Deus disse ao seu povo em Isaías 28, de 1 a 14. Aqui Deus faz uma observância ao jejum, né? Que eles estavam jejuando não na intenção de fazer coisas assim, adorar a Deus de maneira correta, mas eles estavam longe de adorar a Deus de maneira correta, como Deus queria que fosse adorado, né? Por isso que esse texto é tão relevante, porque às vezes a gente acha que está fazendo as coisas certas no sábado, que estamos priorizando o Senhor no sábado, e simplesmente estamos indo na igreja sábado de manhã e fazendo só isso. Então, que os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes no sábado sejam atitudes que possam louvar a Deus e bendizer o seu sábado, né? Nós devemos refletir, né, as verdades e as nossas intenções que são de buscar a esse Deus em primeiro lugar, porque o sábado deve ser deleitoso e digno de honra. O sábado diz respeito a nos deleitarmos em descobrir o caráter e os propósitos de Deus, e então viver esse caráter e esses propósitos em nossa relação com os outros. Não basta conhecer a forma da observância e da adoração do sábado. O aprendizado deve impactar a vida. O sábado é tempo para descobrir e viver as prioridades de estar ao lado de Jesus. De saber que não devemos
se desviar o pé de profanar o sábado, de cuidar dos nossos próprios interesses no meu dia santo, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então te deleitarás no Senhor. É assim que o Senhor quer, que nós façamos coisas que possam honrar e bendizer o seu santo dia, né? Fazer ações que levem nosso coração, nossas atitudes, nossos pensamentos a glorificar o nome de Deus. Que Deus esteja com vocês, que nós possamos nos organizar de um sábado a outro sábado, para que possamos louvar e bendizer o nome do Senhor no seu dia santo. É a minha oração, meu desejo que em nossa vida o dia do Senhor seja prioridade em nossas vidas. Um abraço, um feliz sábado. Continue com a lição. Bom dia, queridos irmãos. É um prazer novamente estar aqui para estudarmos a lição da Escola Sabatina. E este sábado é um tema muito bom, que é sábado experimentando e vivendo o caráter de Deus. Então, o dia de hoje é tempo para encontrar o equilíbrio. Tempo para encontrar o equilíbrio. Nós precisamos ter o equilíbrio em santificar o santo dia de sábado. Né? O sábado é uma dádiva de Deus para nós. Nós sabemos quão importante é o sábado para o ser humano. Não só para nós adventistas do sétimo dia, mas Deus fez para a humanidade. A lei de Deus foi dada lá no Jardim do Éden. Deus separou um dia para a adoração a Ele, para a santificação do seu santo dia e para nós, para os seus filhos se reunirem, se congregarem e também adorar a Deus, né? O nosso intuito é de adorar a Deus e temos a nossa comunidade religiosa se encontrando com esse intuito de adorar a Deus. E de aprender, né? Já ouvimos em outras lições que nós vamos na igreja também para aprender a palavra de Deus. Nós não podemos ficar em dúvida. E lá no passado, quando Deus tirou o seu povo do cativeiro lá do Egito, Ele fez uma aliança com o seu povo. Então o sábado era um sinal entre o povo hebreu e Deus. E essa aliança também deveria servir para os outros povos, né? Era uma oportunidade dos israelitas mostrarem a bondade e a misericórdia de Deus. E depois nós sabemos que Jesus, quando veio neste mundo, ele também explicou bem o que significava, né, guardar o sábado. Os escribas e os fariseus conheciam a letra da lei, mas eles não sabiam completamente o significado do santo dia de sábado. E Jesus disse que este dia pertencia a Ele, foi Ele que instituiu lá no Éden esse dia, né? Lá a lição nos chama a atenção para Mateus 12, de 1 a 13 e Lucas 13, de 10 a 17, e diz o que Jesus ensinou às pessoas de seu tempo e a nós hoje com esses eventos. Então, aqui nós vimos duas histórias, né? Não vou ler, porque eu tenho certeza que vocês leram para poder estudar a lição. Quando seus discípulos estavam com fome, eles entraram
no milharal e colheram, né? Colheram espigas de milho para comer e comeram. Então os fariseus e os escribas disseram: mas como os teus discípulos fazem isso no dia santo de sábado? Transgride a lei de Deus. Daí Jesus disse: tu não leste lá o que diz a Escritura, quando Davi e seus homens estavam com fome e entraram no santo templo de Deus e comeram os pães da preposição? E os sacerdotes também trabalhavam no sábado, né? E então Jesus quis dizer que existem coisas que é necessário, né? Se tem uma pessoa com fome, você não vai deixar ela com fome. Você vai dar o pão para elas se alimentarem no santo dia de sábado. Lá no tempo de Moisés, no deserto, lá eles tiveram uma experiência com maná, mas daí era Deus que dava o maná. Deus dizia para eles: amanhã vocês não vêm pegar porque não vai ter, porque era o santo sábado. E tinha muitas pessoas que iam lá pegar, mas não encontravam nada, né? E aqueles que pegavam em dobro, que não pegavam e deixavam para fazer, não iam encontrar. E o que faziam a mais sobrava e apodrecia. Então era tudo uma bênção de Deus para aquele povo. E o sábado é uma bênção de Deus para nós. Uma vez nós fomos, eu e a Ana, para o Puig, lá onde tem a faculdade de medicina. E lá é um bairro, uma vila, só tem adventista. Então sábado não tem nada aberto. Foi isso que aconteceu com os discípulos, né? Eles estavam com fome, não tinha nada para comer. Aonde eles iam comprar? Em lugar nenhum. E era a mesma coisa que nós estávamos com fome e não tinha nada para comer. Interessante que nós estávamos num hotelzinho que era adventista, mas eles também não ofereceram nada para a gente comer. E nós tivemos que ir em outra cidade próxima para comprar alguma coisa para comer, mas também lá eles eram adventistas, tinha pouquíssimas coisas abertas. Que bênção, né, irmão? Mas aquela família lá podia convidar a gente para almoçar lá. Mas não aconteceu assim como Jesus Cristo ali com seus discípulos. Ninguém deu comida para eles, eles tiveram que pegar espigas de milho. E a outra história é que Jesus estava na sinagoga num dia de sábado e tinha um homem com a mão ressequida. E Jesus ia curar aquele homem. Ele curou aquele homem, mas ele também leu os pensamentos, né, dos fariseus. E Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, Jesus disse: escuta, se cair uma ovelhinha de vocês num buraco, vocês vão deixar lá ou vão salvar? Então, o que é mais importante? É um animal ou é o homem? Né? É fazer o bem ou deixar de fazer o bem, porque é sábado? E Jesus pegou e curou aquele homem e ele ficou curado da sua mão ressequida. Então, Jesus veio para ensinar como é que se deve se santificar o sábado. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, né? Nós lemos nosso verso áudio. E Jesus é o Senhor do sábado. Jesus foi que criou o sábado. Se eles soubessem que estavam falando com o Criador do sábado, eles não diziam isso, né? Então aqui a nossa resposta é que devemos fazer o bem no sábado, pois ele foi feito por nossa causa. É um dia sagrado de Deus, mas também é um dia que nós estamos mais próximo de Deus para adorá-lo, para ajudar também os outros. Claro, né, irmãos, nós conhecemos várias coisas que a Ellen White diz, que no sábado a gente não pode esquecer que temos uma família, que essa família precisa de nós, que devemos passear, olhar as maravilhas que Deus criou no santo dia de sábado. Não podemos ficar só na igreja. Quem tem criança tem que tomar cuidado disso. Agora aqui nos diz assim, lá no final da nossa lição:
Ao levantar questões por meio de suas ações, Jesus impulsionou seus discípulos, os líderes judeus e as multidões a refletir mais profundamente sobre as Escrituras e sobre o significado de sua fé e de seu Deus. Deus, Jesus Cristo, veio mostrar o caráter de Deus, mostrar o amor de Deus, a sua santidade. O amor de Deus ao próximo é maior do que qualquer coisa, né? E esse fim deve ser um conhecimento do caráter do Deus a quem servimos. E isso então leva a nossa fiel obediência a Ele, fundamentada em nossa confiança nos méritos da justiça de Cristo por nós. Claro, né, queridos irmãos, a gente tem que ter um equilíbrio. Olha o título do nosso dia, o tempo para encontrar o equilíbrio. Não quer dizer que vamos deixar de fazer as coisas agora no sábado, porque Jesus fez. Não, somente aquilo que é necessário. Senão vamos fazer como a gente conhece, né? É o santo dia do Senhor. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem tua família, nem teus amigos, das tuas portas para dentro. Agora, quinta-feira. Quinta-feira diz assim: o tempo para a comunidade. Assim como Jesus pregava aos sábados, lá nas sinagogas, Jesus também deixou esse privilégio para os seus discípulos de pregar também nas sinagogas. E nós, até o dia de hoje, nós estamos no sábado pregando a sua palavra. E o que era o importante? Aqui a nossa lição nos chama a atenção que a sinagoga se tornou um dos principais locais para os apóstolos levantarem questões relacionadas à ressurreição de Jesus. Então eles aproveitavam para pregar essa verdade sobre o Messias, sobre a sua ressurreição, para a salvação de todo homem. Todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. Eles precisavam crer que Jesus tinha ressuscitado e estava nos céus e viria novamente para buscar os seus. Não havia melhor lugar para os cristãos promoverem Jesus do que na sinagoga, especialmente quando testemunhavam aos judeus e aos outros que também temiam Deus. Então, qual é o melhor lugar? É no templo de Deus, né, queridos irmãos? Para nós falarmos do amor de Jesus. Claro que a gente tem que testemunhar a cada oportunidade que Deus nos dá. Aqui na nossa lição diz: leia os textos a seguir, como os seguidores de Jesus testemunharam em locais públicos. Aqui nós vimos, a gente nem chegou em Pedro, né? Mas Pedro, Paulo, todos os apóstolos, Tiago, eles pregavam a Jesus. Pedro pregou, Paulo também pregou para reis, para governadores, para todas as pessoas que eles tinham oportunidade. E eles falavam a respeito de Jesus Cristo. Aqui a nossa lição nos diz para lermos Atos 13, capítulo 13, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18. Todos os sábados, Paulo, Barnabé, Pedro, eles pregavam nas sinagogas. Pregavam o quê? A Jesus Cristo. Paulo discorria também desde o tempo de Moisés, lá de Adão e Eva, até o nascimento de Cristo, até a sua morte, até a sua ressurreição. Paulo pregava na sinagoga e muitos se convertiam. É igual hoje, né, irmãos, quando nós temos semana de oração, semana de evangelismo. Paulo chegou uma época que não tinha sinagoga. O que o Paulo fez? Foi até o rio, né? Vocês conhecem a história, vocês leram. Paulo foi lá orar junto ao rio. Chegou lá, tinha muitas mulheres. Então, Paulo pregou para as mulheres. E tinha uma mulher muito importante lá, né? A Lídia, que se converteu, ela e sua família, e depois ajudaram muito o apóstolo Paulo.
Então, por 3 sábados, Paulo pregou aos judeus acerca de Jesus. Não só aos judeus, Paulo pregou também para os gregos, né? Para gregos, italianos, para todas as pessoas Paulo pregava. O testemunho dos apóstolos era pessoal e bíblico, eles testemunhavam o que eles viram, o que eles sentiram. Né? Nós também podemos fazer isso, porque nós somos testemunhas vivas do que o Espírito Santo faz por nós, do que o Jesus Cristo fez por nós e faz e continua fazendo. Até a sua volta ele vai fazer. Paulo e os outros também mostraram como sua experiência e entendimento pessoal fazia sentido no contexto das Escrituras. Irmãos, nós precisamos ter essa experiência, conhecimento da palavra de Deus, senão como é que nós vamos pregar para os outros, não é mesmo? A Igreja Adventista do 7º Dia também tem uma poderosa história de incentivo aos testemunhos, não é verdade? E a exposição das Escrituras por meio de pregação e do ensino. As escolas adventistas, eles também pregam para pessoas que nunca vão esquecer do que aprenderam na escola. Também nós temos culto para os jovens, escolinha para as crianças, tudo é ensino, educação, né? Educação cristã. Diz não é certo, né, irmãos? Que quando uma pessoa sai da igreja, o que é mais difícil é transgredir o santo dia de sábado, porque está enraizado nela. A gente sabe que é um marco da nossa fidelidade a Deus. É o sábado, os dízimos, né? Adorar outros deuses. Ai, irmãos queridos, que Deus nos ajude a sermos fiéis a Deus, de não perder a oportunidade de testemunharmos o que Deus é para nós, o que Jesus fez por nós. Entender as pessoas também, não deixar de ajudá-los porque é sábado, né? Já ouvi tantas histórias. Uma vez o irmão Joaquim contou uma história que ele foi ajudar um homem que ficou com seu carro estragado e era sábado. Ele disse: mas como eu vou deixar o meu amigo lá na estrada lá perigosa? Foi ele. Foi o que Jesus fez. Jesus curava no sábado, nos ensinou que fazer o bem no sábado é lícito. Mas não vamos fazer coisas que não devemos. Que Deus abra os nossos olhos e nos dê entendimento. E que nós possamos estudar sua palavra para a honra e glória do seu nome. Fique com Deus, meus queridos irmãos. E até a próxima semana. Amém. Oi, vamos dar seguimento à parte conclusiva do nosso estudo? Pois é, falamos sobre sábado, falamos sobre a potencialidade do sábado, tudo aquilo que ele representa para Deus e o que deve representar para nós em nossas vidas. Vamos então a 4 palavras que fazem conexão com o propósito desse estudo. Preste atenção. Aprender. Sábado é um dia de aprender. Nós aprendemos com a natureza, nós aprendemos com os animais, nós aprendemos com o nosso relacionamento com o próximo e nosso relacionamento com Deus. Então tenha em sua mente que o sábado é um dia de aprendizado. E esteja disposto a isso, esteja com o coração aberto a aprender. Afinal de contas, o sábado é um memorial da criação. Então, que a nossa memória possa ser bem aguçada, bem estimulada com os ensinamentos que Deus tem para você no santo dia, no sábado. 4ª palavra, redescobrir. Sim, o sábado é um dia de redescobrir determinadas coisas, determinadas situações, e aquilo que às vezes parece que está escondido, quando a gente tira a coberta, o pano que está encobrindo, ele é redescoberto. Então,
Sim, sim, o sábado ele é um dia de redescobertas. Você pode redescobrir muitas coisas que estavam ocultas em suas mentes, ocultas em suas atitudes, enfim. Coloque um propósito de redescoberta no sábado e você vai ver o quanto isso é gratificante, o quanto positivamente isso vai impactar na sua vida e na vida de sua família. Priorizar, quarta palavra. O sábado é um dia de priorizar. Nós vamos priorizar aquilo que é dos nossos interesses, aquilo que nós podemos fazer nos outros dias? Com certeza não. Sábado é um dia de priorizar o nosso relacionamento com Deus, priorizar o nosso relacionamento com o próximo, priorizar aquilo que é digno, aquilo que é louvável. E à medida que você começa a ordenar as suas prioridades, você consegue classificar, elencar as suas prioridades, você vai ver o retorno que isso traz para você. Você passa a ter um redimensionamento de sua mente diante daquilo que é prioritário e aquilo que não é prioritário. E Deus vai auxiliar você nessa caminhada, sim. Quarta palavra, comunicar. Deus está disposto a comunicar para você a essência do sábado, o valor do sábado. Deus está disposto a comunicar. E através da comunicação de Deus, imagina só, um dia para ter um relacionamento mais intenso com Deus, se comunicando com o próprio Criador. Nós podemos buscar diversos elementos através da Bíblia, através da natureza, através das obras criadas. Você vai perceber que o sábado, ele é magnífico. E faz bem para o corpo, faz bem para a mente, ele restaura, ele reedifica. Que a composição dessas 4 palavras, montando o nosso quebra-cabeça, tenha feito sentido para você. Que o sábado faça sentido na sua vida. Que o sábado seja visto como algo agradável, como algo que realmente provém de Deus. Algo que Deus lhe concede, um presente dos céus para você. Que Deus esteja te abençoando, que Deus esteja abençoando também a sua família. Nos encontramos no próximo estudo. Tchau, tchau. Obrigado, Pai, por tua graça maravilhosa. Obrigado por esse amor tão grande. Me ajude a entender, a compreender, a aceitar e a viver isso em cada dia de minha vida. Por favor, Pai, em nome de Jesus. Amém.